Dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Feliz de vê-los, de revê-los, de conhecê-los e conhecê-las. Feliz de estar aqui, feliz por poder partilhar mais uma reflexão a partir de todas as coisas que eu tenho pensado, sonhado. A Fernanda falou de sonhos, esperanças aí, né? Passados tantos anos, tanto tempo, a gente ainda continua sonhando. Isso já é um milagre. Porque as nossas travessias, elas são feitas de sorrisos e lágrimas, de delícias e dores. E o que nos mantém aqui, o que nos mantém de pé é o próprio Jesus, né? E eu desejei falar com vocês um pouquinho sobre isso. Apontando por algo que foi dito pela Fê, nós estamos abertos para fazer dessa comunidade uma comunidade da partilha e a comunidade em que vai se desenvolver a partir do trabalho comum, né, do trabalho de todos. Muitas pessoas me cobram coisas que eu não consigo dar, porque a gente acaba fazendo tanta coisa e muitas coisas nos atravessam de sobremaneira que a gente acaba se comprometendo. Então não nos cobre somente. Pode nos cobrar, mas não nos cobre somente. Mas olhe pra gente com amor. Sabe que a gente está carregando um trabalho assim com muita dedicação, com muito afinco. Mas nós queremos inspirá-las a fazer essa trajetória junto com a gente. Amém? Quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22 é o texto que eu quero percorrer, a minha reflexão. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um dia especial, esse é um encontro sempre muito especial e é também especial saber que tantas pessoas nos seguem, nos ouvem de diferentes lugares, de diferentes espaços. É bom saber que uma mensagem como essa chega em lugares que nós não imaginávamos antes. E eu quero que você separe esse momento para uma profunda reflexão, consagre esse tempo, esse momento ao Senhor. E faça algo mais. Faça com que essa mensagem chegue aos seus amigos, familiares, compartilhando, levando a outras pessoas a oportunidade de conhecer algo que nós estamos conhecendo e que ele pode ser compartilhado, porque ele pode tocar outros corações assim como tem nos tocado. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse tempo, esse momento, e faça parte dessa comunidade que não está somente nesse espaço, mas transcende, né, lugares, e isso é extraordinário. Quem aqui é da Zona Sul, levanta a mão. Zona Norte. Zona Leste, todo mundo? Geral? Não, tem gente que não é da Zona Leste. Quem não é? Zona Norte. Zona Oeste. Boa. É isso aí, tem. Eu sei que tem pessoas que são de diversos distritos, há pessoas que estão fora, né? Gente de Santo André, gente de São Caetano, transitam nesse espaço, que estão mais próximas, mas tem gente de outros países, de outros estados nos acompanhando. E é um pouquinho desse milagre que eu estou dizendo para vocês, né? A gente acaba acessando espaços e nós queremos acessar cada um desses espaços com muito cuidado, com muito afeto, com muito amor, e que essas pessoas possam ser atravessadas por essas reflexões de maneira genuína. Em nome de Jesus. Todos acharam Lucas 8? Queridos, esse sermão, ele está muito ligado ao que nós conversamos no domingo passado. O sermão anterior estava explorando uma profunda jornada
que nos leva para a experiência de trânsito do medo para o temor. Então, essa jornada, para nós, ela é importante, porque ela diz muito a respeito da espiritualidade que nós estamos construindo quando nos relacionamos com Jesus, e é importante perceber esse trajeto. Estamos, sim, enquanto comunidade, saindo do lugar do medo e entrando no lugar do temor. Ah, Rafa, mas não é a mesma coisa? Não. O medo nos aprisiona. O medo nos coloca num lugar obscuro, nos dá, ou melhor, nos tira a possibilidade de avanço. O medo normalmente nos coloca num lugar de recuo. E aí nós estamos aprendendo um pouquinho a respeito disso, para identificar que no temor nós encontramos uma dinâmica do amor. Ou seja, quando Deus se apresenta diante de nós, o primeiro contato que nós temos é o contato do medo, porque Deus é extraordinário, Deus é grandioso, Ele é um mistério profundo. E isso, obviamente, vai nos assustar. Se você já viveu alguma epifania, se você já viveu algum tipo de milagre, tenho certeza que você passou por essa esfera de medo e temor. Ou talvez você tenha ficado só no lugar do temor. Não porque você não compreendeu de maneira correta, mas pode ser que você tenha sido influenciado por isso. Porque há muitas religiões que apresentam Deus no lugar do temor, ou melhor, no lugar do medo. E isso é muito perigoso. Se relacionar com Deus e ter medo dele, e a partir do medo desenvolver as nossas relações, não é saudável. Não é saudável. E não é isso que Deus nos oferece. Na verdade, quando olhamos para a grandiosidade de Deus, ficamos com um temor no coração. Mas esse temor, ele é de reconhecimento da sua autoridade, reconhecimento da sua grandeza, das possibilidades que Ele nos coloca ou nos apresenta. E hoje eu queria me aventurar em mais um capítulo, em mais uma jornada, mergulhando em um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, que é quando Jesus aquieta a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Acho que você já ouviu essa história. E é nesse lugar que eu quero pensar, ou sobre essa narrativa, que eu entendo que nós somos convidados a refletir sobre o poder e sobre a fé. E sobre também a importância de superar todo o medo que nos atravessa, especialmente diante das adversidades que se apresentam a nós na vida. Lucas 8, versículo 22, diz assim: Em certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma grande tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, quando Jesus acordou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem. Até aí. Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de reconhecer nos afetos e nos encontros a sua grandeza. Obrigado por poder pensar os seus sonhos e querer se inspirar através da sua vontade. Ajuda-nos, nos orienta e faça, Senhor, com que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Mais acolhidos, com sabedoria
com graça, com amor e com o desejo de levar adiante tudo aquilo que aprendemos aqui. Amém. Jesus e seus discípulos embarcam nessa grande travessia pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia que nem é mar, é um lago. Ele é tão grande que ele é chamado de Mar da Galileia, é chamado de Mar de Tiberíades, mas é conhecido especificamente também como o Lago de Genezaré, porque ele é um grande lago. Ele é tão grande, que depende do território e a observação que você faz sobre ele, você vai identificar um mar ou você vai identificar um lago. O importante é a gente saber que esse grande lago, o Lago de Genezaré, está num território a mais ou menos 45 quilômetros da costa marítima. É como se o lago estivesse aqui onde a gente está e a distância dele para o mar seria a distância de São Paulo para Santos. 45 quilômetros mais ou menos. Então essa é a distância. A única diferença é que São Paulo está mais alto, né? A gente desce para ver o mar. Nesse território, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele é um grande lago, um lago importante para a cultura daquele território. Lá se desenvolvia todo o trabalho, muito focado na região da pesca. E é interessante pensar que, nesse momento, Jesus está chamando os seus discípulos e a maioria deles eram pescadores. Gente que conhecia daquele território, gente que sabia das dificuldades que acontecia no processo de travessia, sabia também até mesmo do clima, sabia do território no sentido de que se há um lago a 200 metros abaixo do mar, envolto de montanhas, né, toda essa ação da natureza e o impacto do vento frio naquele território gera algumas tempestades repentinas. Então parte desses discípulos, eles sabiam desse território. Eles sabiam das dificuldades que tinham naquele local, as dificuldades daquele lago, mas eles obedecem à voz de Jesus quando Jesus os chama dizendo: vamos atravessar esse mar da Galileia e vamos para o outro lado. E os discípulos assim fazem, eles preparam um barco e vão para esse processo de travessia. Só que no meio da jornada, houve uma grande tormenta. O texto vai nos apontar que uma tempestade se abateu sobre eles. E eles ficaram sobre o risco de vida, ou melhor, o risco de morte. Eles ficaram sobre o risco de ter a sua vida abatida por conta de tamanha tormenta. Um vento avassalador, uma tempestade muito forte. E, dentro de todo esse cenário, Jesus tinha entrado no cantinho do barco e tinha dormido. E Jesus dormia porque ele é esse Deus 100% Deus e 100% humano. Estava cansado. Estava cansado da jornada que tinha acabado de viver. Ele vinha daquele processo de atravessar o deserto com mais de 5.000 homens e famílias e crianças. É naquele local que Jesus alimenta aquela multidão, né, com 5 pães e 2 peixes. Jesus vem dessa jornada desgastante, difícil, e mais, né, não é só a travessia. Ele faz os seus milagres, ele atende as pessoas, e mais, né, tem outra. Ele, quando termina essa jornada, ainda fala para os discípulos: vai preparando o barco, porque nós vamos atravessar, mas eu vou falar com Jesus, ele vai orar. E aí, quando Jesus sobe a um certo monte para fazer a sua oração, a Bíblia Sagrada vai apontar que a oração de Jesus dura mais ou menos 7 horas. Então, uma oração básica, assim, uma conversinha rápida com Deus, só para tentar organizar, né, a agenda, essas questões. E aí, ele, terminando esse processo de oração, ele desce e os discípulos provavelmente já estavam prontos, esperando para essa travessia do Mar da Galileia. Jesus, quando entra no barco, obviamente cansado,
prepara o primeiro cafofo possível e vai cochilar, vai dormir. Só que no meio desse processo de travessia, há essa grande tempestade, e os discípulos, tomados pelo medo, como diz o texto, clamam socorro a Jesus. Eles conseguem perceber que aquilo que estava acontecendo estava além do que eles poderiam manter. Mesmo sendo conhecedores daquele mar, conhecedores daquele território, conhecedores das situações, né, que o tempo dispõe, eles começaram a ter medo e falaram, olha, se isso continuar, a gente vai afundar, a gente vai morrer. E aí eles correm para Jesus. E eles clamam a Jesus por socorro. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Que sono pesado é esse? Olha o agito do mar, olha o agito do barco. Venha nos socorrer antes que morramos. Era essa a súplica dos discípulos diante de Jesus quando essa situação se desenvolveu. E aí eu quero pensar com vocês sobre essa estética do medo e sobre a estética do temor. O temor identificado como um exercício de reconhecimento dessa autoridade de Jesus. Não como o medo que nos abate dia a dia por conta das adversidades que nos chegam, nos atravessam, nos ferem. Jesus acorda, e aí, desculpe a licença poética, Jesus com a cara de sono, olhando para os discípulos assim atormentados, olha para o mar, vê toda aquela condição, identifica a situação problemática, confusa, e de maneira serena e com um extraordinário poder, deve ter feito assim, calma, aquieta-te. Imagina o mar, revolto, e Jesus falando, aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Acalme-se. Toda a tormenta. E aí o que acontece? O mar se acalma, a tormenta se dissipa, os ventos começam a ter uma outra performance. Os discípulos vendo isso, são testemunhas oculares daquele milagre. Eles estão olhando para um movimento de Jesus diante o poder da natureza. Meus irmãos, esses discípulos vieram em uma jornada em que eles estavam visualizando o poder de Deus sobre os demônios, sobre os infernos, sobre a injustiça do Estado, a injustiça do rei da sua época, a injustiça de maneira como ela atravessava a vida das pessoas. Havia uma ação de Jesus tão poderosa, mas que ela poderia ficar só no lugar de um mero feiticeiro. Alguém que faz um milagre extraordinário, mas pode ser confundido com um mágico, pode ser confundido com um feiticeiro, pode ser confundido como alguém que manipula, né, o olhar, que hipnotiza pessoas. Mas agora os discípulos estão dentro de um barco, eles e Jesus se volta aos fenômenos da natureza e diz, aquieta-te. Esses discípulos agora que estavam amedrontados, com medo de morrer, porque é isso que o medo faz, nos coloca no lugar do medo e nos dá a incapacidade de avanço. A gente não consegue pensar quando a gente está carregado de medo. A gente não consegue avançar os nossos projetos, a gente não consegue avançar o nosso ministério, a gente não consegue avançar nos nossos relacionamentos quando a gente está pautado sobre o medo. E os discípulos, quando olham para Jesus, visualizam algo extraordinário, porque eles ficam com um grande temor,
porque agora identificam em Jesus alguém que tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Autoridade sobre a natureza. Porque antes a gente nomeava os milagres de Jesus por conta dos diabos, dos infernos, das autoridades opressoras. E todos esses fenômenos, tanto o inferno quanto as autoridades opressoras, elas transitam a partir do medo. Elas se comportam porque elas desenvolvem no coração das pessoas o medo. E aí a gente acha que Jesus só está para isso. Para nos tirar do medo, da garra dos opressores. Ou dos infernos. Mas e a natureza? Não tem nada a ver com o inferno, gente. Na verdade, na cabeça dos que destroem a Amazônia, que destroem a natureza de maneira avassaladora, que destroem animais, que fazem queimadas, essas pessoas, elas desconsideram a natureza. Mas a natureza tem um fenômeno, tem um milagre, um mistério também, que rege o seu comportamento. Então, olhar para a natureza não é endemonizar a sua expressão, mas pelo contrário, é reverenciar. O que estou tentando fazer aqui de maneira justa é uma teologia ecológica. É olhar para a Bíblia Sagrada e entender que a natureza tem parte em nossa trajetória e tem parte em nossa existência. Só chove em São Paulo porque tem a Amazônia. Porque tem preservação ainda possível. Não sei há quanto tempo, até quanto tempo. Mas enquanto se tem, ainda temos a oportunidade de estarmos todos vivos e nutridos por esse fenômeno grandioso que é regido pelo próprio Deus. E a gente precisa considerar isso. E é extraordinário pensar que Jesus conversa com esses fenômenos, dizendo: calma, calma, calma. Aquieta-te. Agora não. Deixa a gente terminar esse processo, deixa a gente chegar em Guedara, que era a cidade onde estava posta essa travessia. Não assuste os meninos. É como se Jesus também estivesse dizendo assim: não assuste, né, as crianças, os discípulos. Jesus nessa conversa, nesse diálogo, mostrando que com plena serenidade e com um profundo poder, ele ordena a tempestade que se acalme. E nesse processo as ondas se aquietam, os ventos se acalmam e uma grande paz toma conta daquele mar. Uma grande paz toma conta daquele lago, daquele grande lago. Os discípulos ficaram atônitos porque testemunharam a grandeza de Jesus e testemunharam essa grandeza no processo de reconhecer a sua autoridade sobre os elementos da natureza. Histórias como essas, meus irmãos, elas deveriam nos fazer perceber que existem realidades espirituais à nossa volta, que são regidas pelo próprio Criador, pelo Eterno, e que não devem ser endemoninhadas. As realidades espirituais, elas existem, elas estão à nossa volta, e muitas delas podem ser atravessadas por infernos ou por expressões infernais, mas existem outras que são profunda expressão da natureza, ou simples expressão da natureza. Entende? A gente não cuida do planeta, e a gente enche a camada de ozônio de CO2, destrói, a temperatura gera superaquecimento na Terra, e a gente reclama que Deus está mandando um verão muito quente. Não tem nada a ver com Deus. É porque a gente está degradando tudo, está destruindo tudo.
Quando nós olhamos para os fenômenos da natureza e as tragédias que elas ocorrem, como aconteceu em Brumadinho, que nós tivemos a oportunidade de conhecer há menos de um mês atrás, e chegar naquele território, naquela cidade, e ver o quanto ela foi destruída. Cheguei com a Fê lá na madrugada, não tinha iluminação na estrada, e eu olhava para a estrada e ela parecia terra batida. Mas não era, tinha asfalto embaixo daquela terra. Mas parecia ainda terra batida. E faz quanto tempo que aconteceu esse desastre, meus irmãos? A destruição abateu aquele lugar, e não foi uma ação feita por um fenômeno natural. Foi um desastre feito e provocado por mãos humanas. Bom, Deus habita nesse lugar de mistérios. A natureza também tem os seus mistérios, tem a sua vida, e ela pulsa a partir dos nossos movimentos e a forma como nós nos comportamos diante dela. Mas o que é extraordinário é que lá em Gênesis, Jesus nos chamou para sermos todos jardineiros. Ele disse: está vendo tudo isso? É para vocês cuidarem. Os animais, a natureza e tudo que nela há, tudo que na terra há, é para que vocês dominem. E esse domínio não é para que atravessem de maneira avassaladora e destrua. Não, é para que vocês cuidem. É como Jesus estivesse dizendo: sejam cuidadores de tudo isso que é lhe dado, que é dado a vocês. Sejam cuidadores, sejam grandes jardineiros desse lugar. E aí, nós chegamos ao estado da fala de Jesus para com os discípulos. Porque em Mateus 8, no versículo 25, tem uma expressão interessante. É o mesmo tema, é a mesma história, mas Mateus relata de uma maneira diferente. Ele diz assim que, no versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E no versículo 26, Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Qual é o contrário da fé? Eu confesso que por muito tempo eu achava que o contrário da fé era a dúvida. Eu achava que estar em dúvida é não ter fé. Mas o contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé é o medo. Porque Jesus está dizendo: por que é que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Porque o que diminui a nossa fé é o medo, não são as dúvidas. Me arrisco a dizer que as dúvidas são importantes. As dúvidas são importantes porque elas nos abrem caminho para a investigação. Elas podem ser esse ponto de partida da nossa busca, né? De conhecimento e de compreensão dos fatos. Então é bom ter dúvidas. Ainda me lembro da fala do Abu Janra, filósofo, né? Provocador, que dizia: idolatrando a dúvida, né? E é isso, ele está nesse lugar, né, como a filosofia faz, de fazer perguntas, de tentar desvendar os mistérios das coisas. Mas isso não é falta de fé, não, meus irmãos. Falta de fé é medo. Falta de fé é ser atravessado pelo medo. E esses discípulos estavam tão atravessados por esse medo que eles perderam a possibilidade de ser influenciados por aquilo que Deus já havia os capacitados, de fazer eles mesmos o movimento do milagre. Não vamos incomodar o mestre. O importante é que ele está no barco, gente. E se ele falou que a gente vai para o outro lado, a gente vai para o outro lado. Se ele disse que nós vamos atravessar esse mar, porque o versículo, o texto que nós lemos começa assim: Jesus virando para os discípulos fala: prepare o barco que nós vamos para Guedara. Se eles se atentassem a essa simples frase, eles provavelmente saberiam que iam atravessar esse mar. Ah, Rafa, mas não é fácil não. Eu confesso que não é fácil não.
Por isso, abri um pouco do nosso diálogo íntimo aqui para vocês, dizendo, não é fácil 15 anos de jornada de uma comunidade. E a gente já atravessou mares extremamente turbulentos. E confesso que às vezes a gente é atravessado por tempestades tão fortes que a gente tem vontade de desistir. Se não fora os amigos. Se não fora a nossa família de fé. Se não fora cada um de vocês. Se nós não compreendermos que Jesus está no barco, nós vamos desistir fácil. Agora, se nós compreendermos que Deus está no meio de nós, Ele pode nos capacitar, nos influenciar, nos possibilitar lugares de transformação e de transformações extraordinárias. Deus quer te usar. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a todos nós. Por que quer usar? Porque observa no coração de vocês esse desejo. Eu normalmente tenho muito na minha oração a mania de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. É uma oração que eu faço de maneira muito repetitiva. Eu chego nos lugares e falo, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Usa-me a mim. Então é importante, para encerrar essa reflexão, a gente saber que a sabedoria é ciência. Saber é ciência. E nós não somos anti-ciência. Nós estamos em busca da sabedoria. Saber é ciência, mas acreditar que sabe é ignorância. Saber é ciência, mas acreditar que sabe é tolice. E há muitas pessoas que deduzem algo a respeito de Deus. Ou deduzem algo a respeito das pessoas. E isso é muito perigoso. Porque é nesse lugar que nascem as ignorâncias, nascem as tolices, nascem os erros, nascem as dissensões, as divisões. É nesse lugar que nascem os problemas relacionais. Quando a gente identifica uma situação e a gente só faz análise por essa identificação, a gente não analisa o contexto todo. E a gente toma decisão só porque a gente viu, mas a gente não consegue visualizar o todo, e isso é muito perigoso. É nesse lugar que nascem as dissensões. É nesse lugar que a fofoca ganha poder, ganha espaço. Porque o fulano te conta uma coisa, e aí você acredita, você não analisa os fatos. A fulana te conta uma situação, e você acha que aquilo é a verdade absoluta, sem examinar por que aquilo aconteceu, se é que aquilo aconteceu. Então, observar a sabedoria é ter um olhar amplo sobre tudo o que acontece. E é um pouquinho do exercício que eu fiz para vocês. Quando Jesus entra no barco com os discípulos, existe toda uma dinâmica acontecendo à sua volta. Não é só Jesus no barquinho com os discípulos. É Jesus num lago que parece mar, que está numa região montanhosa, 45 metros distante do mar. Uma trajetória de Jesus de muito cansaço, de muita dificuldade, de uma jornada de oração, de uma disposição em absoluto, porque Jesus não se dá de maneira mediana. Jesus é acima da média, então tudo que ele dá por inteiro. E aí ele vem nessa dinâmica, e quando ele descansa, não é para julgar Jesus porque ele dormiu, não, é para compreender o processo. Mas tem gente que julga, olha para Jesus e fala assim, aí ó, dormiu, por isso que aconteceu tudo isso. Ou olhar para os discípulos e falar assim, olha como eles são medrosos. Não, eles conheciam daquele território, daquele mar. Não é para julgar eles por conta do medo.
mas é para observar quais são as situações que acontecem dentro da gente, quando nós estamos num determinado espaço, lugar, e desenvolvendo a nossa trajetória, a nossa conversa, os nossos diálogos, as nossas relações. Não dá para a gente fazer observações e tomar decisões sobre coisas que nós não sabemos de maneira completa. Não dá. Isso é tolice. É onde mora a ignorância. E nós não queremos ser essas pessoas. Não somos. Nós estamos no caminho da sabedoria. E o oposto da fé já está explícito para nós. Não é a dúvida. Porque é bom ter dúvida, porque a gente investiga. O oposto da fé é o medo. É o medo que se opõe à fé. Claramente, é o medo que se opõe à fé. Se você chegou aqui marcado ou marcada pelo medo, saiba que esse é um obstáculo da sua fé, e que pode ser transformado. O medo não tem a última palavra. O medo não pode, e você tem a capacidade de não permitir que ele dê o tom da sua existência. E eu preciso que vocês compreendam de maneira muito profunda o que eu estou dizendo. Não faça do medo esse lugar que dê o tom da sua trajetória. O medo não pode nos controlar, meus irmãos. Não se relacione com ninguém à base do medo. Não desenvolva comunidades pelo medo. Não se curve a autoridades que olham para nós querendo nos controlar a partir do movimento do medo. Cuidado com isso, meus irmãos e minhas irmãs. A fé se resume a um processo de emancipação, de libertação. Não é um enunciado teórico que você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Se você não fizer, você vai para o inferno. Não é isso. Ah, você faltou? Jesus vai te pegar, hein? Não deu uma oferta na igreja? Ah, o devorador. Entende? Não se batizou. Ah, Jesus vai te castigar. Quem são essas vozes que querem nos provocar, que querem nos aprisionar? Quem são as vozes que habitam dentro da nossa consciência dizendo para você que você não pode participar da ceia hoje? Porque daqui a pouco eu vou ler o apóstolo Paulo dizendo: examinem-se o homem e a mulher, as pessoas, a si mesmas, e depois coma do pão, beba do cálice. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já vim de algumas experiências religiosas que quando eu ouvi esse texto eu ficava com medo. Porque eu falava assim, será que eu estou preparado para essa ceia? Porque toda vez que a gente se examina, se a gente fizer um exame sincero, vai achar um monte de BO. Estou certo ou estou errado, meus irmãos? Quem é santo o suficiente para se levantar e dizer, eu? Não faça isso. Senão vai ser vergonhoso, porque não há santos suficientes entre nós, senão o Santo dos Santos, Jesus. Mas Jesus olha para a gente, como ensinou os discípulos, ensinou o apóstolo Paulo, dizendo, examinem-se. Porque é importante que vocês olhem para o coração de vocês e entendam a condição de vocês, para que vocês não fiquem nessa condição. Não é que Jesus está corroborando com a sua condição. Ele está dizendo assim, olhe para você. Veja a sua fragilidade. Veja também, saiba das suas dificuldades. Saiba também da incapacidade de avanço que te atravessa. Mas olha,
Eu não estou julgando a sua situação, não, o seu momento, ou quem você é. Eu só estou dizendo assim que, se você caminhar comigo, você pode ser transformada, você pode ser transformado. E que todas essas barreiras que o medo construiu podem cair por terra, porque eu te ofereço uma nova oportunidade. E mais, te ofereço uma nova oportunidade com um lugar na mesa. Isso é sensacional, meus irmãos. Jesus nos chama para comer com Ele na mesa. Como aconteceu na última ceia. Todos os discípulos estavam lá, inclusive o que havia de traí-lo. Todo mundo participou daquela ceia. Até o traidor. Porque a mesa é essa, é para todas e todos. E todes. É para todos. É para toda a gente. Sem máculas. Sem inacessibilidade. A mesa, ela não promove divisão, mas ela promove possibilidades. Dá a nós o alimento que nós precisamos. O pão que solicitamos em nossas orações, o pão de cada dia. Dá a nós também o cálice para um processo de celebração. Porque a gente come, a gente se alimenta, fica nutrido, se fortalece e no final Jesus ergue uma taça e diz, um brinde a essa nova aliança que estamos aqui celebrando. A mesa dessa ceia memorial está posta, ou melhor, será posta, né? Eu queria já pedir para que nós fizéssemos esse movimento. Você vai receber o cálice e você vai receber um pedaço de pão. Eu peço para que você, quando pegar esse cálice e esse pão, não coma e nem beba, até que todos se sirvam. Porque esse é um movimento muito didático de Deus. Todo mundo vai comer. E a gente vai ter que esperar todo mundo se servir. Ok? Para que a gente não coma só porque a gente está com fome, ou porque a gente está ansioso. A gente come porque a gente está se organizando no tempo e no momento da existência que está ao nosso lado. E isso é tão divino, meus irmãos. De repente você escalou na sociedade, podem servir, tá? Fica à vontade. Esse pão é o corpo de Cristo. E esse cálice é o cálice da nova aliança. E é dentro dessa dinâmica em que nós temos a possibilidade de avançar e, horas, vezes, pisar um pouquinho no freio. Né? A Pri aqui que sabe, né? Que é desse processo da caminhada, né? Da corrida, administração do tempo, do passo, né? Da distância. Ser comunidade é isso. É como se a gente estivesse fazendo uma corrida dessas de rua, identificando o trajeto, o tempo, a jornada, o trote, a forma como a gente pisa, a forma como a gente organiza o nosso corpo, a nossa respiração. Porque aí a gente consegue fluir de maneira saudável nessa grande jornada, nessa grande corrida existencial. Sirva-se do pão. Sirva-se do cálice da nova aliança. Jesus quer subverter toda a lógica do medo. Jesus quer subverter toda a lógica que a religião impôs sobre a vida de muitas pessoas. Dizendo, sejam livres e libertos de toda a opressão, seja ela da religião ou seja ela de qualquer outra esfera que nos aprisiona.
Porque a mesa não é um lugar de segregação. A mesa é um lugar de inclusão. Que Deus nos conceda essa graça. Todos se serviram? Amém? O apóstolo Paulo vai dizer que quando Jesus parte o pão, faz uma observação muito contundente, dizendo que aquele pão passa a ser também a representação do teu corpo que foi partido por cada um de nós. Esse pão, ou esse pedaço de pão, é um corpo compartilhado. De maneira prática e difícil de dizer, é um corpo dilacerado, cortado, machucado, ferido. E feito dessa maneira porque se o salário do pecado era a morte, e se nós éramos os agentes desse pecado, certamente estaríamos com medo da morte. Certo? Me fiz compreendido? Se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer? Os pecadores. A gente. Mas Jesus não tem pecado. E por que ele morre? Porque ele entregou o teu corpo, a tua vida, em favor de cada um de nós. Esse corpo partido é a memória de que um Deus desceu do multiverso, se esvaziou das suas prerrogativas divinas e morreu por mim e por você, para que nós nos mantivéssemos numa vida abundante, numa vida plena, numa vida de paz, de amor, de justiça e de harmonia e de mesa farta. É o bom e o bem de Deus para tudo e para todos. É o que nós estamos celebrando aqui. Quando você comer desse pão, faça a memória de Jesus. Não despreze isso. Coma desse pão lembrando do seu sacrifício por cada um de nós. Amém? Esse é o corpo de Cristo. Pode comer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Meu Deus. Meu Deus. Jamais vou querer desprezar o que o Senhor fez por nós. Ainda que não merecedores, o Senhor nos fez merecedores pela graça. Meu Deus. Obrigado por nos aceitar, ainda que nestas condições. De maneira semelhante, Jesus toma um cálice, e esse cálice deixa de ser também somente uma substância natural, um suco de uva, mas passa a ser uma nova aliança celebrada por Jesus. É como se Deus estivesse colocando uma nova aliança em nossos dedos, né? Ou nos envolvendo em uma nova aliança. A nova aliança que fazemos ao reconhecer o teu amor, a tua graça e o que Ele nos oferece para essa jornada. Que cada um de nós possamos, juntamente com Jesus, celebrar a oportunidade de, ao olhar para toda e qualquer adversidade, poder dizer: onde está, ó morte,
a sua força? Onde está, ó morte, a sua capacidade de ferir? Onde está, ó medo, o seu poder para me paralisar? Onde está, ó medo, a sua capacidade de ferir a mim e as pessoas à minha volta? Em Jesus, nós vencemos todo medo, porque Ele nos prometeu vencer todo e qualquer estado ou manifestação da morte. Ele venceu a morte e nos trouxe para a sua maravilhosa vida. A vida de Deus está em nós. Deus está no meio de nós. E nos oferecemos com um brinde dessa nova aliança a sermos todos uma casa, a morada de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para a pessoa do seu lado. Não precisa bater porque eu sei que é complexo, mas diga para ela assim: um brinde. Um brinde à nova aliança do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um brinde, um brinde. Um brinde, pode beber do cálice. Um brinde com a uva, né? Que solta o maxilar e nos dá a possibilidade de quê? Sorriso. Esse é o grande bem. Acho que por isso que Jesus nos saudou com o vinho, para que nós possamos voltar a sorrir. Que Ele restitua no seu coração e no seu rosto um sorriso novo. Que Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo, que este sopro da Ruá divina nos atravesse, nos nutra com cuidados, nos dê a possibilidade de caminhar uma jornada nova, ressignificada pela experiência do bem viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.